Boa tarde, meu nome é Amarilis. Essa é a socialização do módulo 6 e a minha tutora é a Josiane Reis. Essa é a missão e a visão da Uniaselv e esses são os valores da Uniaselv. O tema principal do seminário é Estudos de História Contemporânea e o título do meu trabalho é a Doutrina Truman, a implementação e consequências no pós-guerra. O resumo do trabalho do paper, é o seguinte: o presente trabalho tem por objetivo analisar brevemente a doutrina Truman, assim como os fatores que levaram a ela e o processo da sua implementação, e mensurar as consequências que foram geradas por ela no contexto pós-guerra. O contexto do pós-guerra, como a gente sabe, eu não vou ler o texto integralmente, mas o contexto do pós-guerra, como a gente sabe, foi aquele contexto imediato após a Segunda Guerra Mundial, E a gente sabe que o mundo estava dividido entre duas superpotências e sendo uma mais capitalista e uma comunista. Então, a doutrina Truman ela foi uma política externa implementada pelo presidente dos Estados Unidos na época, Harry S. Truman, em março de 1947 e foi uma resposta direta aos desafios e às ameaças apresentadas pela expansão do comunismo. O objetivo central da doutrina Truman era conter a propagação do comunismo e proteger os interesses americanos e ocidentais, e a sua implementação teve consequências que moldaram a dinâmica da Guerra Fria, a política externa dos Estados Unidos e as relações internacionais nas décadas seguintes. Esse é um resumo do paper. As palavras-chave que eu utilizei, que eu coloquei para se achar esse trabalho, seria doutrina Truman, implementação da doutrina Truman e consequências da doutrina Truman. A introdução, Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre duas superpotências emergentes, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, e que possuíam sistemas políticos e ideológicos diferentes, opostos, na verdade. E a União Soviética era liderada por Joseph Stalin, buscava espalhar o comunismo e expandir sua influência em várias partes do mundo, enquanto os Estados Unidos defendiam um sistema democrático e capitalista. A doutrina Truman ela foi uma política-chave desse período por várias razões, sendo essas razões a contenção do comunismo e a segurança nacional. A contenção do comunismo porque era um dos objetivos de Stalin e a segurança nacional porque foi considerado essencial porque era vista como uma medida para evitar que o comunismo se infiltrasse em países estrategicamente importantes, garantindo a estabilidade regional e a influência ocidental. Aqui eu separei 3 citações que estão presentes no meu paper da fundamentação teórica, Então, a primeira citação é uma citação longa, uma citação direta longa, que diz assim: com o anúncio da doutrina Truman, em março de 1947, a Guerra Fria começou. Para Washington, tornou-se prioridade de segurança nacional disseminar instituições americanas no exterior, administrar politicamente o mundo não comunista e conter o comunismo dentro de suas próprias fronteiras. A segunda citação é uma citação direta curta, diz assim: segundo Araújo, 2013, página 23, este documento estava pautado principalmente em aspectos geopolíticos e geoestratégicos com a finalidade de conter o avanço da União Soviética dentro das fronteiras estabelecidas desde o final do pós-guerra. E a última citação que eu coloquei aqui é uma citação indireta. Segundo Butterfield, de 2004, o programa marcou o começo de gastos mais substanciais no campo de ajuda externa a países não europeus. Só que isso aqui está dentro da fundamentação teórica, que é um texto mais extenso, mas que vai falar, então, sobre o motivo da doutrina Truman ter surgido, que era para conter a expansão do comunismo naquela época. Também vai falar que alguns historiadores defendem que a doutrina Truman foi o pontapé inicial para o início da Guerra Fria, e vai falar um pouco sobre como esse documento foi escrito, foi estruturado, na verdade,
E também vai falar dessas estratégias que estavam presentes nessa doutrina e também as consequências da implementação dela. Aqui nós temos uma figura que é o Harry S. Truman. Essa imagem dele foi retirada de um site chamado Escola Educação. E a metodologia do meu trabalho, que foi a seguinte: esta pesquisa qualitativa em história foi conduzida com o objetivo de analisar a implementação e consequências da doutrina Truman no pós-guerra. Para alcançar esse objetivo, foram utilizados materiais provenientes de fontes primárias e secundárias, incluindo livros e artigos disponíveis online no Google Acadêmico e no Cielo. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de palavras-chave relevantes como doutrina Truman, implementação da doutrina Truman e consequências da doutrina Truman. Os critérios de inclusão para a seleção dos materiais foram a relevância temática, a atualidade e a disponibilidade online de livros e artigos. Basicamente, toda a minha pesquisa foi feita com livros e artigos que foram encontrados online, porque são os que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso a uma biblioteca, né? Aqui na minha cidade, por exemplo. Os critérios de inclusão e a análise dos materiais consistiu em uma leitura crítica e cuidadosa dos textos selecionados, identificando informações relevantes para responder às questões de pesquisa e compreender os contextos históricos e teóricos relacionados ao tema. Como resultados de discussões, eu deixei o texto aqui um pouco maior, que eu achei que era importante. Entendemos que a doutrina Truman foi uma série de iniciativas tomada contra a propagação do comunismo no Ocidente, e a implementação dessa doutrina ocorreu por meio de diversas estratégias, como o apoio econômico aos países afetados pela ameaça comunista, a assistência militar a esses países, a influência política e diplomática e formação de aliança, entre outros. Né? A gente sabe que a OTAN ela foi uma aliança que foi formada nessa época, foi uma das consequências da doutrina Truman, né? Houve, como esperado, uma resposta a essas estratégias de implementação, que foram, em geral, consequências de caráter político, econômico e social, como enumerado abaixo. Então, eu enumerei algumas consequências políticas, algumas consequências econômicas e algumas consequências sociais da implementação dessa doutrina, da doutrina Truman. Então, consequências políticas seria a bipolarização e polarização ideológica. A gente sabe que naquela época já havia, né, uma bipolarização mundial, e a doutrina Truman, ela aumentou isso. O intervencionismo e a militarização, então a doutrina Truman ela justificou intervenções militares diretas e indiretas em várias partes do mundo. E foi também, um exemplo disso, então, foi a Guerra do Vietnã, né? As consequências econômicas, por exemplo, dependência econômica, então, o apoio econômico fornecido pela doutrina Truman, como o Plano Marshall, né, alguns países que tinham sido ameaçados pelo comunismo, gerou a dependência econômica de alguns países aos Estados Unidos. As desigualdades globais, a ênfase na contenção do comunismo pode ter perpetuado desigualdades globais, uma vez que a ajuda econômica e o suporte militar eram direcionados principalmente a aliados próximos dos Estados Unidos. Isso pode ter agravado disparidades econômicas e políticas, contribuindo para a instabilidade em algumas regiões. E das consequências sociais, eu listei a restrição das liberdades civis e a instabilidade e conflitos regionais. A restrição das liberdades civis, por exemplo, a implementação da doutrina ela foi acompanhada por um clima de medo e de paranoia nos Estados Unidos, que ficou conhecido como marcatismo. E isso resultou em perseguições políticas, investigações anticomunistas e restrições à liberdade civis, afetando negativamente a vida de muitos cidadãos. E os conflitos regionais, né? Como nós citamos antes, a Guerra do Vietnã, mas também a Guerra da Coreia, por causa da intervenção militar direta ou indireta motivada pela doutrina Truman, né? E as conclusões, eu trouxe bem resumido, que em resumo a doutrina Truman foi uma política de contenção do comunismo implementada pelos Estados Unidos no pós-guerra,
com o objetivo de proteger os seus interesses e conter a influência soviética. Ela teve um impacto duradouro na política externa americana e na dinâmica da Guerra Fria. Eu coloquei política externa, mas na interna também, né? A implementação da doutrina ocorreu por meio de diversas estratégias, como o apoio econômico aos países afetados pela ameaça comunista, assistência militar a esses países, a formação de alianças, intervenções militares, influência política e diplomática. Algumas consequências da implementação da doutrina foram a contenção do comunismo, formação de alianças, intervenções militares, polarização ideológica, o marcatismo nos Estados Unidos e um legado histórico significante na política interna e externa dos Estados Unidos e no desenvolvimento de estratégias de segurança nacional. Assim, pode-se dizer que o objetivo da doutrina Truman foi alcançado. Então, claro que houve algumas consequências negativas, né, como alguns problemas, como algumas guerras militares, né, conflitos militares, e o medo e insegurança que isso gerou também, e a perseguição política que isso gerou, mas o objetivo principal da doutrina Truman, que era conter o avanço soviético em países do Ocidente, né, e também a segurança nacional dos Estados Unidos, esses objetivos foram alcançados. Essas foram as referências que eu usei, e é isso. Muito obrigada.